Então, na aula de hoje, a gente vai rever aqui algumas questões, tá? Correlatas aí ao direito sucessório, na perspectiva prática, tá? Como que ocorre na prática. Então, como que eu preparei a aula hoje? Eu separei alguns julgados aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Com questões correlatas ao direito sucessório, e eu procurei separar os julgados que envolvem essas questões relacionadas ao direito sucessório que mais possuem discussão prática, tá? Então, questão de domicílio, né? Da abertura ali do direito de sucessão, né? Uma outra questão que envolve muita discussão é cessão do direito hereditário, né? E uma terceira questão que eu acho muito relevante também, que há muita discussão prática, é a questão aí da renúncia do direito sucessório. Porque, gente, da mesma forma, né, a tendência, né, é que a gente a tendência é nós pensarmos que as brigas ocorrem, sobretudo, para a divisão da herança. Mas existem também, né, brigas ferrenhas aí relacionadas à questão da renúncia do direito sucessório, né? Por quê? Existem pessoas que, por N motivos, não querem se envolver naquela questão da herança. Então, eu já falei isso aqui em sala de aula, né? Às vezes a pessoa está bem de situação, herda um bem ali, por exemplo, algum negócio da família, né? Que ele não queira tocar para frente. Acontece isso muito com questões envolvendo aí propriedades rurais, né? Por quê? A pessoa já, o herdeiro, né? Um dos herdeiros, né? Já fez a vida ali na cidade, já está com a profissão, já está bem financeiramente, já está enfim, já está ali com a vida direcionada para um lado, né? E recebe como herança uma propriedade rural, né? Que tem ali, seja uma produção de leite ou uma produção de gado. Aí a pessoa pega e fala, olha, eu não sirvo para isso, eu não quero tocar esse negócio. Aí a gente vai ver aqui como que funciona, né? Por quê, né? Que a lei, quais são os requisitos que a lei exige, né? E como que essa discussão se dá aí no plano prático, porque nestes casos a renúncia ela tem que ser bem definida, né? Porque a gente vai ver que em algumas situações as renúncias são feitas também para simular alguma coisa. Então, como eu já dei exemplo aqui também na sala de aula, né? O que acontece? Às vezes a pessoa está renunciando ali para fraudar um credor, né? Ou está renunciando para sair fora de impostos. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa herda lá um apartamento, por exemplo, que vale 150 mil, né? E esse apartamento está com 200 mil de impostos para pagar, né? Se você for colocar na ponta do lápis, você vai gastar 200 mil ali para regularizar ele, que ele está com muito IPTU atrasado, e tem a questão, né, dos impostos que deverão ser pagos ali para aquele apartamento efetivamente estar no nome da pessoa. Então, assim, são situações que envolvem aí o dia a dia forense, né, que a gente vai ver. Por isso que eu gosto de trazer essas questões práticas para vocês,
que vocês vão ver que, na prática, essas discussões envolvendo direito sucessório, elas ultrapassam, né, em muito o campo do direito sucessório, né? E a gente tem que entender sobre simulação, né? Que é uma outra parte do direito civil. A gente tem que entender sobre essa questão da simulação muito bem, né? Por quê? Que é muito importante entender essa questão do negócio simulado, das consequências do negócio simulado, do conceito de negócio simulado dentro do campo do direito sucessório, né? Por quê? A depender da situação, a gente precisa enxergar como operador do direito que aquele negócio está sendo realizado de uma forma simulada. E quais são as consequências jurídicas de um negócio simulado? Então, por exemplo, né, neste caso, ó, tem o João e a Maria como herdeiros do José, né? E a Maria é devedora, né? Ela deve muito na praça, né? E eu já até trouxe este exemplo aqui. Então, ela renuncia ali a herança em favor do irmão, né? Com qual intuito, com qual objetivo? Fraudar os seus credores, né? Então, a depender de que lado que você está aí da situação, né? Se você está, por exemplo, né, numa consultoria jurídica para um credor, né, e o credor chega e te traz isso, às vezes o cara vai chegar e vai falar assim, não, a minha devedora, a pessoa que me deve, ela recebeu uma herança, mas eu fiquei sabendo que ela abriu mão da herança, que ela não quis saber da herança e tal. Aí, às vezes, né, a depender ali do contexto que for trago para você, né, enquanto operador do direito, você vai falar, opa, mas espera aí, ela abriu mão da herança, mas ela deve só você, deve mais pessoas. Você vai procurar saber e vai enxergar ali, né, a possibilidade daquele negócio ser simulado e, consequentemente, você vai começar a tomar, a adotar as medidas judiciais cabíveis para que o seu cliente, no caso, né, não saia totalmente no prejuízo. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é uma questão correlata, né, a essa questão do domicílio, né? Porque a gente sabe que o lugar da abertura do inventário, né? Que o lugar da abertura do inventário, ele vai ser do último domicílio do autor da herança, né? Então, às vezes tem muita discussão sobre isso. Por quê? A depender da situação, gente, é muito melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, né? Às vezes a pessoa ela trabalhava em Lavras, né? Mas aí ela ficava em Lavras lá de segunda a sexta, né? E ela tinha um apartamento alugado, uma kitnet alugado lá em Lavras, né? Mas a família dela e tal, ela morava em Varginha, né? Eu não sei a distância correta entre Varginha e Lavras, mas vão considerar aí, né, que a pessoa essa situação. Aí, um belo dia lá em Lavras, ele sofre um acidente e vem a falecer lá em Lavras, né? E alguém do serviço dele fala assim, ó, ele morava, na hora de fazer lá a certidão de óbito, né? A pessoa vai chegar e vai falar com o responsável lá por lavrar a certidão de óbito, né? Vai perguntar onde que ele morava. Vai falar assim, ele morava em Lavras, né?
Vai falar assim, ele morava em Lavras, na rua tal, no número tal, eu já fui na casa dele, né? Vai dar esse endereço. Então, na certidão de óbito, vai constar lá, por exemplo, José das Couves, casado, deixou 2 filhos, residente e domiciliado em Lavras, na rua tal. Vai constar estes dados lá, tá? Deixou bens, né? Vai constar isso na certidão de óbito. E vai falar onde que ele residia. Aí, a família, né, vai procurar um advogado para abrir o inventário, o advogado vai pegar, vai olhar lá a certidão de óbito. Às vezes, a família vai procurar um advogado lá em Varginha, o advogado vai chegar para a família e vai falar assim, olha, aonde que... Né, onde que vocês moram? Não, a gente morava em Varginha, ele trabalhava em Lavras, mas a gente morava aqui. Às vezes, a depender do advogado, ele não vai se atentar ali para o que está escrito na certidão de óbito, que é muito importante, gente. Né? Todo mundo, às vezes, todo mundo que me procura aqui para fazer inventário, a primeira coisa que eu pergunto, que eu falo, é a certidão de óbito. Aí eu leio minuciosamente a certidão de óbito, né? Porque é a certidão de óbito que vai nos trazer ali as primeiras informações, as informações mais importantes. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa procura lá o advogado de Varginha. O advogado vai falar assim, não, ele morava... Professor. Oi, Stephanie, pode falar. Só um instantinho. Primeiro de tudo, o que é um inventário? Porque eu não tenho conhecimento direito sobre o que é um inventário. Como que é feito? Entendi. Não, tá bom. Eu estou partindo aqui do pressuposto que vocês têm conhecimento de inventário. Não, boa pergunta. Tá bom, ótimo. O inventário é o quê? É o meio jurídico pelo qual, né, será realizada a partilha de bens do autor da herança, Stephanie, tá? Samantha, né? E para quem mais não souber aí. Então, morreu lá o José das Couves, né? E ele era casado com a Maria Taioba e eles tinham 2 filhos. Aí, a Maria Taioba, nesse exemplo aqui, os 2 filhos são menores. A Maria Taioba, aí o José das Couves, ele tinha uma casa, um apartamento, um carro e 50 mil no banco lá, tá? Na poupança. Então, o que acontece? Para estes bens, né, serem regularizados, passarem para os nomes, né, dos herdeiros, que são a esposa e os 2 filhos, o que tem que acontecer? A esposa vai procurar um escritório de advocacia, vai procurar um advogado, e o advogado vai entrar na justiça com a abertura do inventário. Qual que é o objetivo deste inventário? O inventário é uma peça processual, né, com o objetivo, com a finalidade de fazer a partilha de bens deixados pelo falecido. Tá? Então, como que funciona o inventário? O inventário, neste exemplo aqui, a pessoa aqui que ficou, que é maior e capaz, é a Maria Taioba, que é a esposa dele. Então, ela será nomeada como inventariante, ou seja, ela que vai dar andamento no processo, né? Então, por exemplo, ela vai chegar lá e vai mencionar lá os bens, né? E vai falar assim, ó, metade é minha, né? E a outra metade para os meus filhos. Então, eu vou ficar com a casa, o apartamento vai ficar em nome dos 2 meninos, dos 2 filhos, o carro vai ficar no meu nome e os 50 mil nós vamos dividir aqui. Por exemplo, né? Ela vai apresentar lá um plano de partilha. Como que será partilhado estes bens? Aí, eventualmente, se o juiz falar assim, olha, eu preciso de uma certidão aqui, eu preciso de não sei o quê, ele vai intimar a inventariante para cumprir ali o que ele está determinando, tá? Deu para entender aí o que é inventário? Sim. E o que é arrolamento? Qual que é a diferença? Boa pergunta. A diferença do inventário e do arrolamento, ela fica na questão do valor, tá? Agora eu não sei ao certo aqui, mas salvo engano, o arrolamento, os bens devem ser até 60 salários mínimos.
Porque no arrolamento o procedimento é mais célere, entendeu? É mais rápido. Ele vai mais rápido do que no inventário. Por isso que tem essa diferença. E a diferença é que, né, o valor é menor. Sendo o valor menor, o trâmite na justiça ele será mais célere, menos formal, né? Então ele vai ser mais rápido, tá? Bom? Então, voltando lá na questão do exemplo que eu estava dando da questão do domicílio, né? O inventário ele será aberto no último domicílio do autor da herança. É o que a lei fala, tá? A lei fala, ó, será aberto no último domicílio do autor da herança. Então, naquele exemplo lá, né, que eu dei, a esposa, né, a viúva lá, ela vai procurar um escritório de advocacia. Neste escritório de advocacia, o advogado vai chegar para ela e vai falar, vocês moravam onde? Aí ela vai falar, olha, ele trabalhava em Lavras, mas a gente morava aqui em Varginha, né? Ele ficava lá durante a semana, mas no final de semana aqui. Então, tanto que a gente tem uma casa, um apartamento e é tudo aqui em Varginha. Não tem nada lá em Lavras, não. Lá era só alugado. Se o advogado não for muito atento, ele vai falar, não, beleza, e não vai reparar que na certidão de óbito está ali que o último domicílio dele era em Lavras, né? Que consta lá que ele residia em Lavras, e vai abrir este inventário, né? Este processo de inventário na cidade de Varginha. Aí o que pode acontecer, gente? O juiz lá de Varginha vê lá a certidão de óbito e fala assim, opa, esse camarada está constando aqui na certidão de óbito que esse falecido, esse de cujos, ele morava em Lavras. Então, o inventário tem que ser aberto lá, porque a lei fala que é no último domicílio dele, né? Não sei porque que eles estão abrindo aqui, não. Aí, pelo princípio da não surpresa, né? Que é um princípio hoje que consta no Código de Processo Civil, o juiz não pode mais, porque antes podia, né? Hoje em dia não pode mais julgar nada sem dar conhecimento à parte contrária, né? Então, o correto neste caso é o juiz fazer o quê? Intimar, né, a inventariante e pedir ela para esclarecer essa situação, né? Aí a inventariante vai ter que falar, olha, ele trabalhava em Lavras e tal, mas, né, a gente residia aqui, a residência, o que a gente considerava como residência era aqui, a nossa vida era toda aqui, lá era só trabalhava. Aí o juiz provavelmente vai aceitar que esse inventário seja proposto, né, seja dado prosseguimento na cidade de Varginha. Deu para entender essa questão, gente? Porque essa questão é uma questão muito importante e que gera muita discussão aí no plano prático, tá? Deu para entender? Estou perguntando. Não, então beleza. Então tá. Então, vou passar para uma outra situação aqui também, né? Que é essa questão aí da renúncia da herança, tá? O que acontece, gente? Igual eu já falei aqui também em sala de aula, né? Muitas vezes a pessoa faz a renúncia da herança. Às vezes a gente pensa assim, não é possível, né? Que tem gente que faz renúncia da herança. Tem, e muito. Isso acontece muito, tá? Agora, gente, renúncia de herança é um ato, né? Que sempre ele é visto com muita desconfiança pelo Poder Judiciário, né? E pelas partes envolvidas, né? Por quê?
como eu disse, qual que é a tendência das pessoas pensarem, né? Vocês imaginam, as pessoas pensam assim, uai, como que alguém está renunciando a algo que tem direito, né? Então, por exemplo, né, a Rebeca Frauzino tem lá um direito a um apartamento. Vamos colocar que ela tem um irmão, né? Os pais vinham a falecer, os pais deixaram 2 apartamentos lá, cada um vale 500 mil, né? E a Rebeca renuncia ao apartamento que é de direito dela, que vale 500 mil. Então, a priori, né, olhando assim, no mundo que a gente vive, né, que é um mundo extremamente materialista e capitalista, aí a gente vai pensar assim, o que essa menina, né, tem para ela estar renunciando aí a algo de 500 mil, né? Qual que é o problema dela? Isso que a gente vai pensar. A tendência é essa, tá, gente? Aí tem N situações aí, né? N hipóteses para essa renúncia, né? A primeira hipótese, né, partindo aí do pressuposto de uma perspectiva mais otimista, né? A gente vai pensar assim: não, a Rebeca, ela é advogada, é super bem sucedida e tal, tá muito bem de situação, ela já tem lá a vida dela e tal, e o irmão dela trabalha como, sei lá, vendedor, né, não está muito bem de situação e tal, ela está renunciando para ajudar o irmão, né? Tem essa possibilidade. Ou uma segunda possibilidade, Rebeca mora em outro estado, tá bem lá no outro estado, ela não quer mexer com nada aqui, não quer caçar, colocar a venda, mexer com... Não quer ter dor de cabeça com essa questão do apartamento, não quer envolver, né? Ou ela tinha muita mágoa da família, estava afastada e tal, e não quer nada que venha daquela família, né? Então, há essas possibilidades. E, né, agora, de uma perspectiva mais otimista, aí a gente vai pensar assim, ó, a Rebeca, ela pode ser que ela está endividada, né, está com dívida, e se ela colocar esse apartamento no nome dela, os credores irão atacar este apartamento. Então, tem essas possibilidades para ver. Por isso, né, gente, por estes motivos é que a lei exige que a renúncia ela seja muito formal, né? Ou seja, né, tem que ser um ato solene. O que isso significa? Tem que ser escrito ali, tem que ser algo devidamente documentado, né? Voluntário, né? Quer dizer, tem que estar ali, neste exemplo que eu dei aqui, tem que estar constatado, extreme de dúvidas, né? Ou seja, sem qualquer dúvida, que a Rebeca ela renunciou a essa herança porque ela quis, sem qualquer influência de alguém, né? Porque o que acontece também, gente? Às vezes, e isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Às vezes tem um irmão ali que tem um poder econômico maior, ou às vezes até mesmo uma condição, às vezes, por exemplo, um irmão que é policial, né? E chega e pressiona o outro irmão, né? Ameaça, né? E fala, se você não renunciar, eu vou te matar e tal, e acontece essas coisas. Aí a pessoa pega e renuncia de medo, né? Fala assim, opa, vou sair fora dessa treta, né? Não tem muito tempo, né? Eu vi uma reportagem, eu acho que foi em Belo Horizonte, salvo engano, exatamente isso que eu estou falando aqui. Um irmão policial, né, matou lá um outro, aí foi saber o motivo do homicídio lá, foi por causa de briga de herança, né? Porque queria que o irmão abrisse mão de um imóvel lá que era do interesse desse policial, né? Aí não estava abrindo mão, eles estavam brigando na justiça, um foi lá e matou o outro, né? Então, assim,
quando envolve patrimônio, gente, vocês não imaginam como que as famílias são destruídas, né? A gente pensa assim, às vezes existem famílias aí que são aparentemente bem estruturadas, que se relacionam bem e tal. Aí acontece o falecimento de alguém lá e deixa algum valor para ser discutido, né? Deixa bens para serem discutidos, aí o trem vira um verdadeiro inferno, né? Começam a brigar e as famílias se destroem. Então, essa renúncia, caso ocorrer, né, ela deve estar muito bem simulada, né? E ela é incondicional, né? O que significa isso, gente? Ela independe de qualquer condição, né? Então, se você está abrindo mão ali, nesse exemplo que eu dei, se a Rebeca está abrindo mão ali do apartamento, da parte dela da herança, né? Ela tem que abrir mão ali de maneira, vamos lá, vou repetir, né? De maneira livre, né? Livre de qualquer pressão, né? Por um ato solene, tem que ser escritura pública, né? Ela tem que ir no cartório de registro e falar lá, né? Falar com o oficial do cartório, né? Eu estou aqui para abrir mão da renúncia. Aí o cara vai lavrar um termo ali, vai colocar e esse termo será juntado no inventário, né? Aí ele vai falar, esteve aqui a senhora Rebeca Flauzino, 22 anos, profissão, né, e tal, plenamente capaz. Ele vai falar tudo isso e este documento será juntado no processo. Por quê? Aí o juiz vai ver lá, vai falar assim, opa, ela realmente, né, aqui a pessoa realmente abriu mão da herança. Tá tudo correto aqui, tá? Agora, gente, como, né, que a gente vai impugnar eventualmente alguma fraude aqui? Então, por exemplo, se a Rebeca tinha uma loja, né, de roupas e estava devendo lá horrores por causa dessa loja. E ela recebeu uma herança. E ela chegou para o irmão e falou assim, olha, eu vou renunciar à herança, né? E você vai herdar tudo, teoricamente, mas nós vamos fazer aqui um contrato particular falando, né, que essas partes aqui são minhas. É só para os credores não alcançar meu patrimônio. Aí o irmão dela pode falar assim, não, beleza, os dois combinam bem e tal. Fala, não, Rebeca, combinado, sem problema. Vamos fazer aqui do jeito que você está falando aí, né? Aí, se o credor desconfiar disso aí, o que ele vai fazer? Ele pode impugnar isso no processo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar, vai apresentar uma petição lá e vai falar, olha, esse negócio é fraudulento, isso foi simulado, ela me deve tanto e ela fez isso, foi para que eu não possa alcançar esse patrimônio dela, né? Então, aí, por isso que eu falei com vocês a importância de entender outros institutos jurídicos, né, que seriam aí, no caso, utilizados, né, com a finalidade de demonstrar a ilegalidade, né, a ilicitude de atos correlatos a essas questões da herança, tá? Vocês estão conseguindo pegar aí, gente? Estão entendendo? Porque, gente, o que acontece, né? Eu estou trazendo para vocês aqui, nós, né, nas aulas anteriores, nós já vimos aqui toda a parte teórica da nossa disciplina, né? A parte teórica correlata especificamente ao direito sucessório. Nós conseguimos ver tudo, tá? Agora, eu estou trazendo para vocês aqui como essa parte teórica ela é aplicada, como ela a aplicação dessa parte teórica no campo prático, né? Então,
No campo prático, a gente tô tentando trazer para vocês, fazer com que vocês entendam o quê? A importância, né, de sabermos esta parte teórica do direito sucessório, né, o conceito lá dos institutos, aonde encontrar, quais os artigos que tratam e tal, né? Mas a gente, principalmente, a gente enxergar, tipo assim, os institutos que são aí correlatos ao direito sucessório, que são de outros ramos do direito, né? E que terão muita aplicação, né? Que serão conjugados aí com os institutos do direito sucessório quando da aplicação prática desses respectivos institutos, tá? Então, beleza. Agora, a última questão aqui O que acontece aqui, gente, é o seguinte. É muito comum, gente, também, uma coisa na prática que é muito comum, é cessão hereditária. Então, o que acontece? Olha só. Vou pegar aqui a Rebeca de novo como exemplo aqui. Aí vão colocar lá que a Rebeca, né, ela e o irmão dela, eles recebam lá como herança 4 imóveis, né? E para regularizar a situação deste imóvel, eles vão ter que gastar aí em torno de 200 mil, né? Entre advogado, né, e pagamento de impostos, né? Aí os dois combinam e falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vão vender, a gente não tem esse dinheiro, né? Nós não temos os 200 mil, a gente só tem os imóveis aqui, né? Então, vamos vender um imóvel deste, né? E com o dinheiro arrecadado, a gente paga tudo. A gente paga o advogado e a gente paga a cessão hereditária, né? Vamos fazer isso? Aí o que acontece? Nesse sentido aí, pode acontecer isso, gente? Pode, tá? Eles vão fazer a abertura do inventário e vão pedir uma autorização para o juiz para estar vendendo o imóvel e esse pedido de autorização de venda, ele deve ser devidamente justificado, fundamentado. Então ele vai chegar e vai explicar exatamente essa situação que eu falei aqui. Vai falar, olha, nós herdamos 4 imóveis, né? Nós somos estudantes, né? Nós somos maiores e capazes, mas nós somos estudantes, eu faço direito, meu irmão faz medicina e tal, e nós ainda não formamos, e a gente não tem dinheiro não, tá? Mas a gente tem os 4 imóveis e a gente precisa vender um imóvel desse para a gente regularizar toda a situação. E, inclusive, nós já temos comprador. Tem um comprador aqui que tem interesse em comprar esse imóvel e ele vai pagar o preço que a gente está querendo, né? O juiz vai pegar e vai falar assim, né, gente? Em muitos casos, o juiz autoriza. O juiz vai falar assim, não, então, autorizo a venda do imóvel e tal. Essa venda, ela será feita por cessão hereditária. Como que funciona isso? É como se o comprador entrasse no inventário como um herdeiro, né? Um herdeiro daquele imóvel específico. Então, já vai constar lá, né? Que aquele comprador, que quando terminar o inventário, aquele imóvel já vai sair em nome daquela pessoa que está comprando ali. Isso que é a cessão hereditária, tá? Aí, gente, costuma, né, acontecer algumas tretas, né, alguns desacertos aí em razão dessa questão, né? Quais que são esses desacertos, quais que são essas tretas, né? Por exemplo,
pode ser que aconteça que no decurso do inventário a Rebeca ou então o irmão dela venham a falecer, né? Aí, tipo assim, não está bem definido ainda no inventário a venda, a questão da venda, aí o irmão dela, a pessoa que é sobrevivente, que fica no inventário lá, pega e fala assim, ó, eu não concordei com a venda, não tem minha autorização, eu não queria vender isso, não foi assim. Então, assim, tem questões aí que podem vir a acontecer, que podem influenciar nesse negócio jurídico. Então, aí, se a pessoa que comprou lá, né, te procurar um advogado, o que o advogado vai ter que analisar? Ver se tem documento, né, certinho, se está tudo certo lá, se foi feita essa cessão hereditária da maneira correta, se foi informado isso no processo, se está lá todo mundo como anuente. Se não tiver, aí uma outra via é o quê? Porque o comprador, ele obviamente ele vai estar ali na posse daquele imóvel, né? Seja na posse direta ou indireta. Ou ele vai comprar para ele morar naquele imóvel, ou ele vai comprar para alugar, né? Se ele tiver comprado para morar, aí vai ter que demonstrar no processo que ele já está morando naquele imóvel sem qualquer objeção de qualquer pessoa há tanto tempo, para demonstrar para o juiz que ele realmente adquiriu aquele imóvel. Se ele tiver comprado para alugar, né? O que acontece? O inquilino dele vai falar, não, eu pago aluguel para esse cara aqui, eu nunca paguei para a Rebeca e para o irmão dela, não, nem conheço essas pessoas, nunca ouvi falar dela, eu sempre negociei, foi com fulano de tal, ele que sempre se apresentou como proprietário do imóvel, tá? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, né, gente, assim, enfim, né, nessa discussão, é que em razão, né, do direito sucessório, da abertura de um inventário, né, podem ocorrer aí inúmeras situações que fogem aí, né, à primeira vista dessa questão do direito sucessório propriamente dito, que envolvem outras áreas do direito, tá bom? Então, assim, na prática, o conhecimento do operador do direito, ele tem que ser bem amplo, tem que ter a mente bem aberta e tem que estudar as circunstâncias, né, o caso que lhe for trazido ali, sobre várias perspectivas, né, tem que procurar enxergar ali de uma forma muito ampla e assim, com a mente mais aberta possível, tá? Deu para entender aí? Vocês estão pegando bem? Estão conseguindo enxergar isso? Gente, o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que quem já está fazendo estágio e tal, né, seja em fórum, seja em escritório de advocacia, consegue, às vezes, enxergar melhor, né? Quem ainda não está fazendo estágio, procura, né, ler aí acórdãos, tá? Dos tribunais superiores, porque os acórdãos eles são bem didáticos e eles trazem realmente todas essas informações que eu estou falando aqui de uma forma bem clara, tá? Mas está dando para pegar aí? Deu para pegar? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Porque, gente, a nossa AV2, tá? Eu vou dar lá... Eu estou pensando, né, em 4 questões abertas que serão estudos de caso concreto, tá? Tá bom? Nos moldes do nosso trabalho lá, tá? Aí eu vou avaliar, né, a capacidade sua de dissertação, de escrever bem, né, de ir direto ao cerne da questão, tá? A avaliação, a AV2, ela vai ser bem no padrão prova aberta da segunda fase da OAB, tá? Eu estou pensando nesse sentido aí, tá? Porque vocês devem estar preparados para esse tipo de avaliação, né?
E assim, eu já dei uma lida no trabalho de vocês, né, neste segundo trabalho que foi corrigido na última aula. Essa turma é muito boa, né? A turma escreve muito bem, tá? Então, assim, vai ser nos moldes daquele segundo trabalho, essa nossa AV2 aí, tá? Então, tem alguma discussão, alguma pergunta, ou tá tudo esclarecido aí? Silêncio total, ninguém fala nada, né, gente? Então, eu vou entender que vocês estão entendendo, né? Tá bom? Então é isso. Então vamos encerrar a aula por aqui. Bom final de semana para todos e até a próxima sexta. Um abraço.